1h55 em Brasília, a gente fala ao vivo aqui do corredor das comissões da Câmara dos Deputados, em frente ao plenário 8, onde daqui a pouquinho começa uma reunião da Comissão Especial da Reforma Política, onde o relator, deputado Vicente Cândido, deve apresentar o parecer dele, o relatório dele para o projeto da reforma política. Ele já adiantou alguns dos pontos que devem constar nesse relatório. Ele vai propor, por exemplo, um sistema eleitoral de listas fechadas para a eleição de deputados, que a cada 3 candidatos deputados, um deles seja mulher, para garantir, então, a efetiva eleição dessas mulheres, um sistema de financiamento para campanhas de deputados em que 70% dos recursos sejam públicos e 30% venham de doações de eleitores, de contribuições individuais de pessoas físicas. O deputado Vicente Cândido pretendia inserir no texto também um texto que criminalizasse o crime de Caixa 2, a prática de Caixa 2, mas ele disse hoje pela manhã que desistiu desse ponto. Mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, falou sobre a expectativa da apresentação desse relatório. Ele disse ser contra essa ideia de criminalizar o Caixa 2 dentro da reforma política, disse ainda que essa reforma vai ser complementada com mudanças constitucionais que devem ser analisadas por comissões especiais. Vamos ouvir então o que disse o presidente Rodrigo Maia. Eu até acho que esse tema não tem que estar na proposta, até porque nas 10 medidas já foi votado. Inclusive, foi feito o pedido para que se criasse se instalasse uma comissão especial que trata de reforma política também, para que se pudesse fazer o debate dos sistemas eleitorais numa emenda constitucional, já que o distrital ele só pode ser debatido numa emenda constitucional. O voto proporcional poderia ser em lei ordinária, mas para que a gente possa fazer todo o debate de todos os sistemas, para que todos possam ir a voto, o importante é a criação dessa comissão e também, paralelo a isso, nós vamos instalar, se possível, depois da aprovação na CCJ até amanhã, da PEC que veio do Senado, que trata de fim de coligação e cláusula de desempenho, também na próxima semana, para que a gente possa ter, numa PEC, a questão do fim de coligação e cláusula de desempenho, que é um pedido de muitos líderes, principalmente do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, e, por outro lado, uma outra PEC tratando do sistema eleitoral e do financiamento com tempo. Uma dessas mudanças na Constituição, que deve incidir, então, nas eleições, começa a ser analisada hoje aqui na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, recebe o relatório que considera constitucional a primeira dessas propostas. Ela já foi aprovada pelo Senado e trata do fim das coligações e cria também a cláusula de desempenho para evitar um excesso de partidos. A gente conversou hoje de manhã com o deputado Betinho Gomes, que é o relator da admissibilidade dessa proposta na CCJ. Ele falou um pouco sobre esse assunto. Elas não se conflitam, acho que até poderá se complementar, a depender naturalmente do outro relatório que virá. Mas aqui nós estamos tratando das questões constitucionais e eu diria que se instituir no Brasil uma cláusula de desempenho e o fim de coligação, sobretudo, é essencial para poder ajustar o nosso sistema político e dar mais solidez, para que o cidadão que faz a escolha dos seus representantes tenha mais confiança nos representantes e nos partidos políticos brasileiros. Expectativa do presidente Rodrigo Maia é que todos esses assuntos relacionados à reforma política, mesmo as mudanças na Constituição, estejam aprovados aqui na Câmara até o meio do ano. Ele deve colocar esses assuntos em votação com o término, depois, da conclusão, então, da análise das reformas previdenciária e trabalhista. Sobre a reforma trabalhista, teve uma manifestação rápida aqui na Câmara dos Deputados hoje de manhã contrária a essa proposta. Teve também uma reunião do presidente Rodrigo Maia com o ministro do Trabalho, ministro Ronaldo Nogueira. Ele esteve aqui, então, trouxe uma cartilha para convencer os deputados, para facilitar aí o convencimento dos deputados sobre a importância da reforma trabalhista e falou também da expectativa dele para a votação dessa reforma. A nossa proposta não trata do conceito negociado sobre o legislado, porque se o negociado sobre o legislado tivesse prevalência, não precisaria lei. Nós estamos dando força de lei para a convenção coletiva para tratar sobre 13 itens fundamentais. Por exemplo, a forma que a jornada de trabalho de 44 horas semanais poderá ser executada de uma forma mais vantajosa para o trabalhador. Nós fizemos um apelo ao presidente Rodrigo Maia para que ele permaneça na agenda o qual ele estabeleceu de votar a proposta de modernização da legislação trabalhista agora no mês de abril. O Brasil não pode esperar mais, nós precisamos votar essa proposta para que as relações trabalhistas tenham segurança jurídica e o empregador não fique com medo de contratar. Nós precisamos gerar empregos para que o trabalhador possa ter uma ocupação com renda.
Daqui a pouco começa também a sessão ordinária no plenário Ulisses Guimarães. O presidente Rodrigo Maia, mais cedo, comentou a expectativa dele para as votações. Pareceu bem otimista sobre a possibilidade de aprovação da proposta que trata da regulamentação do Uber no Brasil. Vamos ouvi-lo. O que vai a voto pelo relator certamente será apenas a previsão dos aplicativos na Lei de Mobilidade Urbana e deixando claro que esta regulamentação é municipal, apenas isso. Qualquer tipo de restrição, quem deve fazê-lo são os municípios e não uma lei federal. É o que eu defendo e pelo que eu senti o que a maioria dos líderes defende. Um assunto bem polêmico. Vamos ouvir agora as opiniões dos principais envolvidos nesse debate, no vídeo que a gente preparou para as redes sociais aqui da Câmara dos Deputados. A gente quer, de uma maneira geral, que tenha regularização, que não tenha essa concorrência desleal. Por exemplo, não pode, que nem em Brasília, ter 3.400 táxis, ter 15 mil Uber. O texto tem que ser mudado porque ainda querem padronizar os carros. A expectativa nossa, dos profissionais que trabalham para Uber, é que a regulamentação seja vantajosa ao ponto de não igualar o serviço. Cada município vai ter a sua competência agora, né? Agora vamos torcer para cada um colocar uma maneira melhor para cada taxista, né? Para cada município. Lá está escrito que é o governo que vai determinar o valor que vai ser cobrado. Isso aí eu acho erradíssimo. A Uber é uma empresa privada. Eles cobram o preço que eles quiserem. Aí o governo vem e cobra o imposto deles. Quando o governo libera um serviço desse e ele deixa de arrecadar impostos, o governo também está perdendo com isso. A nossa renda realmente caiu 70%. Os taxistas, eles têm que entender que a Uber não está aqui para tomar o lugar deles. A intenção não é essa. Se eles se modernizarem, encaixarem no mundo de hoje, eles terão o mesmo fluxo de cliente que tem a Uber.